Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para mais um momento nosso com a Palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Estamos agora estudando o Evangelho de João e hoje veremos o capítulo 5. Se você está chegando agora, dê uma olhadinha na nossa playlist do Evangelho de João, também do Evangelho de Mateus, conheça um pouco mais das Escrituras e venha conosco nessa jornada de aprendizado. Lembrando que aqui nesse canal, a nossa proposta, a nossa ideia é que eu e você, nós possamos navegar pelas Escrituras e explorar o texto sagrado numa tentativa intensa de ler esse texto e absorver o conteúdo que o leitor original de 2000 anos atrás absorveu. Nós vamos tentar estudar a cultura, a história, a política, a geografia e todos os aspectos que a gente puder levantar para poder entender melhor esse texto aos olhos do leitor original. E assim nós nos aproximaremos o máximo da verdade. Vamos então ler o nosso Evangelho de João, só lembrando para você quem é João. Esse João, Yohanan, é um nome hebraico, era um dos 12 apóstolos. Não é o João Batista, tem gente que acha que esse João e João Batista são a mesma pessoa, não são. João era um dos mais jovens dos apóstolos, um dos mais chegados a Jesus Cristo, né? Era Pedro, Tiago e João, e escreveu o seu evangelho lá por volta do ano 90. Esse evangelho ele foi dirigido a uma igreja já formada por diversos povos. Haviam os judeus, sim, mas também haviam os gregos, haviam os romanos e haviam os chamados bárbaros, pessoas de outros povos que já tinham se chegado à igreja. Então uma igreja multicultural, multiétnica e até mesmo falando mais do que um idioma, mais do que o grego, que era o idioma que dominava naquela época. Vamos então ao nosso texto? Vamos lá então para o Evangelho de João, capítulo 5. Estou aqui hoje usando a minha Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, também uma tradução muito boa, um português contemporâneo, daqueles que fala você e não vós. Uma outra observação eu vou fazer durante a leitura do texto para ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre esta tradução. Vamos lá então? João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Depois disso, o quê? No capítulo 4, nós estudamos que Jesus viajou do sul para o norte de Israel, né, da região da Judéia para a Galiléia, e ele passou por Samaria. E lá teve todo um episódio muito legal que em 2 dias Jesus fez um baita de um trabalho entre aquele povo e levou muita gente ao conhecimento de Deus. Mas ele chegou lá no norte, na Galiléia, e lá um oficial, um servidor público, né, estava com seu filho doente e foi pedir ajuda a Jesus. E Jesus então curou o seu filho à distância, fez um milagre à distância. E isso foi o que nós vimos lá no capítulo 4. Jesus estava em Caná, né, e o filho desse oficial, desse servidor público, estava em Cafarnaum, a uma boa distância. Então, depois disso, depois que Jesus curou esse filho do oficial, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Nós não sabemos qual é a festa, mas alguns manuscritos antigos de João não falam uma festa, falam a festa dos judeus. E essa expressão, quando se falava a festa, se referia à festa das cabanas, uma das grandes festas judaicas até hoje, a festa dos tabernáculos. Aliás, vou fazer uma parte aqui para falar um pouquinho dessa festa. Algo muito interessante, o povo de Israel ainda tem essa celebração e ela é um memorial fantástico, porque as pessoas, durante uma semana, elas fazem as suas refeições e passam parte do seu dia em cabanas que elas montam no seu quintal, no pátio. Quem mora em prédio, às vezes até o condomínio faz uma cabana coletiva. E qual é a ideia? Memória. A ideia é se lembrar dos atos de Deus, é se lembrar da origem humilde do povo, da origem como escravos, ou do tempo em que o povo foi escravo, e como Deus tirou eles dessa escravidão, e eles habitaram em cabanas, em tendas no deserto, e toda a história de Israel em cima dessa provisão de Deus, né, do cuidado de Deus. Então, talvez seja essa a festa que acontecia em Jerusalém, para onde Jesus foi. Então, Jesus foi a Jerusalém, a capital, a cidade santa que ficava na Judéia. Então ele fez uma viagem, né? Estava na Judéia, passou por Samaria, foi para a Galiléia, voltou para a Judéia, Jerusalém, a cidade santa. E ali existe, ou existia pelo menos naquela época, um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do Portão das Ovelhas. Também algumas traduções trazem 5 pórticos, 5 áreas cobertas e fica perto do Portão das Ovelhas. Jerusalém era uma cidade como as antigas eram, né? Toda cercada por muralhas,
e haviam vários portões. Imagina uma cidade grande, se você faz um portão só e você é um viajante que vem da direção oposta ao portão, complica a sua vida, né? Então a cidade tinha vários portões e cada portão tinha um nome. Esse era o portão das ovelhas. Esse tanque em hebraico chamava-se Tanque de Betesda. Esse nome é um nome assim muito rico e muito caro ao povo de Deus, né? Muitas coisas, até igrejas são chamadas de Igreja Betesda, em memória, em referência a esse tanque. Perto das entradas, dos pórticos, né, haviam muitas pessoas doentes. Pessoas cegas, pessoas com deficiência física, pessoas com paralisia de algum tipo. E aqui, eu vou ler um texto, mas eu já volto para conversar sobre esse texto, né? Eles esperavam o movimento da água porque de vez em quando um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrasse na água ficava sarado de qualquer doença. Esse pedacinho que eu acabei de ler, existe alguma discussão se ele faz parte da Bíblia ou não. Por quê? Em alguns manuscritos muito antigos de João, ele não consta. Então, alguns estudiosos creem que esse texto aqui, na verdade, reflete uma crença popular daquela época. E aí algum copista muito antigo incluiu essa explicação de por que as pessoas ficavam ali. Então, existe alguma discussão se esse texto faz parte do original ou não, mas isso não atrapalha a nossa leitura e não atrapalha a nossa interpretação. Então, entre esses cegos, aleijados, paralíticos, havia um que estava doente fazia 38 anos. Nessa época, alguém viver 38 anos já era muita coisa. A expectativa de vida comum não era tão grande assim. Claro que haviam pessoas que viviam muitos anos, mas muita gente não chegava aos 38. E esse homem estava naquela condição, naquele pórtico, naquela área, há 38 anos. Imaginem o estado de miséria e de sofrimento. Esse homem provavelmente já havia até moldado a mente dele a essa condição muito ruim que ele vivia. Então Jesus viu o homem deitado e, sabendo que ele estava ali há todo esse tempo, perguntou: você quer ficar curado? Tem gente que acha até estranho, né? Que pergunta que é essa? Mas se você já lidou com pessoas que estão em alguma condição de miséria há muito tempo, seja doença, seja a condição, por exemplo, de mendicância, morar na rua, há pessoas que elas perderam o foco de mudar dessa condição. Há pessoas que precisam ser provocadas com esse tipo de pergunta. E é tão curioso porque Jesus pergunta isso para o homem e o que nós pensaríamos, a resposta óbvia, sim, não é isso que o homem responde. Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Essa atitude é muito comum ainda nos dias de hoje. Pessoas que, diante da possibilidade que Deus lhes dá, apresentam as dificuldades da vida. Não se agarram na oportunidade, na pergunta de Deus. E quando eu falo oportunidade de Deus, pergunta de Deus, eu não estou falando que o céu vai se abrir e você vai ouvir um vozeirão falando de lá. Aliás, eu espero que não, porque eu acho que você derreteria diante disso. Eu, pelo menos, derreteria. Então, eu estou falando de coisas que a vida coloca diante de nós e que nós sabemos que todo bom presente vem do alto, vem de Deus. Muita gente hoje, quando presenteado por Deus com essas perguntas santas, com essas oportunidades santas, eles explicam para Deus, para si mesmo e para os outros, por que não dá. Queres ser curado? Não dá. Que essa não seja a sua resposta e a minha resposta. Então Jesus disse a ele: levante-se, pegue a sua cama e ande. A cama era uma espécie de uma maca, um catre, né? E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Veja que Jesus tentou movimentar o coração desse homem com palavras. Mas esse coração não se movimentou, ele continuou parado. Queres ser curado? Não dá. Levanta e anda. Pega a tua cama e vai. Jesus botou esse homem já para se movimentar com a sua palavra. E aí o homem se movimentou. Então, quando alguém está muito tempo numa prisão, às vezes a porta está aberta e a pessoa não percebe. E é necessário ser empurrada para fora, como Jesus fez com esse homem. Ele levanta, pega a tua cama e anda. E o homem sentiu o corpo se movimentando, sentiu o vigor voltar a ele, pegou a cama e o seu catre se movimentou. E isso aconteceu no sábado. Para nós, o sábado é um dia comum, para alguns até um dia de folga, ou meio dia de folga. Para os judeus era o dia santo, o dia especial. Deus, por meio de Moisés, quando o povo saiu do Egito, Deus entregou várias leis e tinha uma lei sobre o Shabat, sobre o sábado.
as pessoas não deveriam trabalhar no sábado, deveriam descansar. Aliás, um princípio maravilhoso. Todos nós precisamos de um descanso. Nós não seguimos a lei, mas seguimos o princípio. E então era um sábado. Acontece que, além da lei de Deus, os homens criaram uma série de normazinhas explicando o que era trabalhar. Então eles criaram leis dos homens. Então nesse momento nós tínhamos, digamos assim, a lei de Deus, que Jesus Cristo foi o único ser humano que cumpriu toda essa lei. E tinha também as leis dos homens. Imagine como no nosso país hoje, leis criadas pelo Poder Legislativo era quase algo assim, diferente da lei de Deus. Então era um sábado e Jesus curou esse homem nesse sábado. E uma das leis dos homens dizia que um médico não poderia dar consultas no sábado. Aquelas coisas assim mais de rotina, sabe? Não era, vamos dizer assim, um atendimento de emergência. E então ficava a dúvida se o que Jesus fez ao curar esse homem se enquadrava nisso ou não. E nós veremos isso em breve na continuidade dos nossos estudos. Aproveite que você está por aqui, está acompanhando, está gostando, se inscreva, deixe o seu joinha, comente, aquelas coisas de internet que você já sabe. E volte na próxima para a gente continuar e entender as implicações dessa cura num sábado e como Jesus extrai desse episódio ensinamentos fantásticos que nós podemos aproveitar hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!